mulher amada do seu pai, Raquel. E nisso, meus irmãos, José já começa a ter algumas situações que alguns de nós também temos, né? Isso como família. Às vezes, alguns pais já veem que um filho é diferente do outro, mas temos que ter bastante cuidado aqui para não acontecer algumas das coisas que vão acontecer com José, justamente por esse fato de ser mais amado e ser mais querido. Precisamos administrar bem isso em nossas casas, tá? Mas aqui ficou bem assim, que José era preferido e era amado. No entanto, num certo dia, o seu pai, vendo como ele era um filho obediente, era um filho temente a Deus, e se destacava diante de seus irmãos, né? O pai dele, junto com sua mãe, prepara uma túnica de várias cores. E aí já começa a apertar um pouquinho mais a história, e José já começa a destacar ali no meio da família. Porque imagina aqui, meus irmãos, uma túnica de várias cores não era para qualquer um. É verdade. Então ele já mostra que José era especial, ele era diferente dos demais, né? E ali José vai crescendo, e tudo que seu pai pedia para fazer, ele falava: "Eis-me aqui, pai", não questionava, não indagava, e ele fazia. Já os seus irmãos, o seu pai percebia, né, que eles não eram obedientes, eles aprontavam algumas coisas ali quando não estavam junto do seu pai, mas o seu pai sabia de tudo o que acontecia. Aleluia! E já sabia que eles não eram de tanta confiança, assim como José vinha crescendo e fazendo a diferença entre eles. E num certo dia, né, isso acontece, seus irmãos já começam a observar sobre isso, isso já começa a aborrecer os seus irmãos pelo fato de José ser mais amado. José recebeu uma túnica de cor diferente, começou a se destacar ali no meio da família e muito mais. E aí acontece que num certo dia José teve um sonho. E esse sonho aí começa a apertar mais um pouquinho a história para José. José, por ser um jovem inocente, né, isso afetou muito quando José fala para seus irmãos do sonho que teve. E ali ele viu 7 feixes, e esses feixes se curvavam diante dele, giravam para ele. E seus irmãos falaram: "Ah, então quer dizer então que nós agora vamos ser seus servos? Que você vai reinar sobre nós?" Isso já começou a gerar problemas com José. E novamente José torna a sonhar. E dessa vez ele vai contar para seu pai também. E no momento que ele conta para o seu pai que o sol, a lua, tudo curvava perante ele, ali o seu pai o repreendeu. Mas quando o seu pai o repreende, aquilo ali fica no coração do seu pai, porque seu pai queria assim entender o que era aquilo, que era Deus quem estava falando, porque o pai sabia, né, mas não conseguia entender aquele sonho que José teve. E ali seu pai guardou isso no coração por muitos e muitos anos. E aconteceu que num certo dia, o seu pai manda os seus irmãos para uma terra chamada Siquém, junto com as ovelhas, e fala para José ir de encontro com seus irmãos para ver como é que estava. E José, como era de confiança, ele via o que estava acontecendo, se tinha algo de errado, e ele relatava ao seu pai tudo aquilo que acontecia fora dos olhos do seu pai. Ou seja, José era os olhos do pai dele fora do rebanho, sabia de tudo o que acontecia, meus amados. E um certo dia, isso acontece, José vai de encontro atrás dos seus irmãos, e ali, chegando José, seus irmãos avistaram e disseram: "Ah lá vem o sonhador." Imagino eu que José estava chegando alegre, porque ele era inocente, né? E ali para encontrar com os irmãos, mas os seus irmãos olharam e já falaram: "Ah lá vem o sonhador, agora é a hora que nós vamos pegar ele e vamos acabar com isso, porque isso não vai ficar assim não. Era para ser para mim essa túnica. Uai, eu sou mais velho que José, por que meu pai fez isso? Não, ele não é melhor que nós. E outra, nós vamos se curvar para ele? Jamais." Meus amados, aqui devemos entender que, como José, às vezes somos muito imaturos e inocentes em algumas situações de nossa vida, principalmente com o nosso sonho. Ei, preste atenção, igreja, olha para cá. Tome cuidado com o que você anda falando dos seus sonhos. Nem todo mundo que está do seu lado está torcendo para você. Talvez tem alguns irmãos de José do seu lado. Isso aconteceu por dentro da família. Então,
Pega isso para você. Vai Para quem você vai